Bom dia, turma, tudo bem? Bem-vindo mais uma manhã aí, todos sejam bem-vindos aí. Seguinte, vamos continuar, né? Ainda unidade 5, energia, né? Paramos na página 207, até mesmo por causa da atividade avaliativa. Então, vamos estar retomando aí, né, a partir da 207 para a gente fechar isso aí hoje. E amanhã a gente começa com conteúdo novo, se tudo correr bem na aula Zoom de amanhã, tá joia? Eu vou projetar aqui com vocês. Vamos lá então, turminha. Então vocês estão acompanhando a tela onde trabalhamos essas questões que são fontes de energia. Quais são as fontes de energias presentes na imagem, né? Então a imagem, no caso, é essa que trabalhamos, ok? E vamos dar continuidade ao ponto que paramos, né? Paramos aqui na destilação, né? Preparação dos subprodutos do petróleo. E aí parei, comentei sobre enxofre e acabou o nosso tempo no Zoom. Então comentar um pouquinho, né? O gás natural. Então aqui, pessoal, o gás natural, fonte de energia também composta de hidrocarbonetos, né? Eu comentei com vocês, então temos o metano, o propano, o etano, entre outros, quais permanecem em estado gasoso. Desculpa. Então, temos aqui a tabelinha, que também está no material de vocês, onde aparecem os 10 países com maiores reservas de petróleo no mundo, né? Então analisei, né, chegamos a analisar esse gráfico, vemos a Venezuela na América do Sul com 21%, tem uma boa reserva, e logo na sequência a Arábia Saudita, só que aqui tem uma grande jogada de frente nessa aqui. Tá, professor, mas Venezuela não é rica e a Arábia Saudita é milionária? Tem a questão, a qualidade do petróleo. Esse petróleo aqui é baixa qualidade, tem essa diferença também, tá joia? Para vocês vão estar sabendo mais à frente no ensino médio sobre essa questão aí de diferença da qualidade, tá bom? Então aí mostra as 10 maiores reservas de petróleo, né? Então tem Venezuela, Irã, Kuwait, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Arábia Saudita, Canadá, Rússia e Estados Unidos. Okay? Nosso país não aparece como maior reserva. Vamos um pouquinho da próxima matéria, que é o carvão mineral, né? A próxima fonte de energia aí não renovável, foi muito utilizado, ó. Fonte de energia formada pela transformação de matéria orgânica depositada em ambientes úmidos, né, ao longo do tempo geológico. Então aqui demonstra a vegetação que aconteceu com ela, né, a chamada turfa. Ela acabou sendo soterrada, né, a acumulação de restos de plantas, folhas, caule e outros. Você vai ter o que chamamos de lignito, que é a rápida enterramento e transformação dos restos orgânicos no ambiente pobre sem oxigênio, foi soterrado, né? E temos o carvão betuminoso, né? Ó, formação de novas camadas superiores, transformando o lignito em carvão, tudo isso com pressão é transformado, tá, pessoal? Então você vê, ó, aumento da pressão e temperatura, conforme vai tendo mais peso, maior vai sendo a temperatura dentro né, da crosta, e aí você vai ter a transformação do carvão. Então esse é um esquema que apresenta o carvão. Aqui, ó, as principais diferenças entre os tipos de carvão, pessoal. Então temos tipo de carvão mineral. Tem a turfa, que eu comentei com vocês, o lignito e o betuminoso. Teor 60% é da turfa, lignito 70%, betuminoso 80% e o antrácito 98%. Então aqui tem as suas características, que vai estar comentando aqui um pouquinho, né? Qual é a característica? No estágio ainda é possível identificar espécies vegetais. No lignito compactado, que a turva
né, turfa, macio, de coloração marrom, um pouco úmido. Aí de 80% ó, tem valor energético, estágios anteriores apresentam alto teor de carbono. E no último estágio, ó, considerando o melhor carvão mineral, pois apresenta grande quantidade energética. Tá joia? Então são as características. Esse está no material, comentando um pouquinho sobre o carvão mineral, que é uma fonte energética muito utilizada. Então falamos do petróleo, falamos do gás natural, falamos do carvão mineral, minerais radioativos, pessoal. Ó, a radioatividade é classificada como uma forma de energia nuclear e diz respeito à capacidade de emissão de radiações que ocorrem pela liberação de partículas radioativas de um átomo. Então, já vemos aí a classificação de energia nuclear porque está relacionado aí com o átomo, né, algo que emite radiação. Joia? Então a radiação está presente em abundância em alguns elementos químicos como o mineral urânio, o rádio e a actínio, né? Esses minerais são utilizados ó, para a geração de energia elétrica e na medicina, ó, radioterapia e raio-x, tá bom? Então temos aqui a questão do uso dessa fonte de energia para a geração de energia elétrica, tem um elevado risco, né? É realizado em centrais atômicas que são construídas com rigorosas normas de segurança. Então não é em qualquer país e qualquer forma que você pode estar fazendo, construindo essas centrais atômicas, né? Então, ó, na central atômica ocorre reação nuclear, né? Os minerais radioativos possuem capacidade de se transformar em outros elementos. Isso ocorre porque durante a reação nuclear eles transformam sua massa em energia. Então, o átomo, né? O que é o átomo? O átomo diz respeito à menor porção da matéria, refere-se à partícula indivisível que se combinam e desagregam mutuamente. Então tem positivo e negativo, eles separaram, né? Então, aí nós temos aqui a questão do átomo, desculpa pessoal, ainda na questão de separar o átomo, vocês vão estar vendo mais à frente relacionado à construção da bomba atômica. Perdão aí de avançar tanto. Para a energia elétrica, o processo de fissão nuclear é mais utilizado. Então, o átomo é quebrado e transformado em outros elementos para que socorra diversos processos realizados dentro da usina. Não, a fragmentação gera energia radioativa, temperatura. Então, vai aquecer também a água e vai gerar movimentação na turbina. Ok? Então, aqui, ó, quem gosta, quem assistiu, talvez não tenha idade, não possa assistir, mas no começo da série, né, o Simpson já tratava da energia nuclear. Então, tem um quadrinho na 23209 que é muito interessante. Quero ler isso aqui com vocês. Ó. Então, o Simpson é uma paródia, né, ó, satírica do estilo de vida de classe dos Estados Unidos, simbolizada pela família Simpson na cidade de Springfield. Essa cidade age como um universo completo, no qual os personagens podem explorar os problemas enfrentados pela sociedade contemporânea. Então relata, né, nesse seriado relata todos os problemas, né, de uma sociedade contemporânea, né, todos os causos que ocorrem nessa sociedade. Então, ó, a energia nuclear também é um tema recorrente da criação da série. Ó. Em 1989, Homer Simpson trabalha na usina nuclear, né, onde as normas de segurança são relaxadas, né, eles não têm muita segurança, né, tanto que no início já cai um parafuso nuclear, né, aquecido com radioatividade. Ele é inspetor de segurança nuclear do setor 7, né, o inspetor desse é o fim do mundo. Constantemente adormece, ó, e negligencia os seus deveres. Isso mostra quanto é perigoso a questão da energia nuclear, tá? Então aí, no contexto qual a série foi criada, em 89, 10 anos após o acidente teve nuclear de Three, né, na Islândia, ó, e 3 anos após o acidente nuclear de Chernobyl. Então, cada vez mais tinha manifestações contrárias à energia, então veio em cima dessa série aí, ó. A segurança das usinas era constantemente questionada e melhorias implementadas como norma de segurança, né, após o acidente de Chernobyl, ainda não estava completamente em prática. Então, ó, isso reflete as primeiras temporadas, né, hoje já não passa mais isso, já mudou bem o contexto, mas vale a pena quem quiser ser o início e rever como que tratava a questão do Chernobyl, é interessante. Assistam os primeiros, né, episódios da série, né, no estilo de vida aí, tratando do tema, interessante. Então vocês podem estar tendo uma hora de lazer assistindo uma série aí
que até no começo tinha uma, não sei se, provavelmente está na postura de vocês, acho que a idade permite. Então vamos lá, pessoal, para a gente fechar aí, fontes de energia renováveis, provavelmente vocês já ouviram falar, né? Tem a noção, também chamadas ilimitadas, corresponde a fontes de energia solar, a eólica, a hídrica, das ondas e marés, e a biomassa geotérmicas, né? São consideradas limpas, né? Elas não emitem poluentes, são fontes, né? Não igual às não renováveis que poluem, né? Com gás carbônico. E são encontradas na natureza em quantidade suficiente para suprir a atual demanda de energia de hoje. Vento, né? Temos aí abundantemente, as marés, né? As ondas não param, então o meio de utilizar isso aí. E o sol. Fala um pouquinho da hídrica, que é o nosso potencial, né? Nosso país utiliza, a maior parte vem da força da água, energia hídrica. Ó, o potencial hidráulico dos rios é a base dessa fonte de energia renovável. O uso desse potencial é feito por meio da usina hidrelétrica, que transforma a força da água do rio em energia elétrica. Então, está relacionado aí, ó, a valorização de água, desvio do relevo, né? E a escolha do local para se instalar. Então, tem barragem, tem um muro que muda aí o fluxo normal das águas, tem um reservatório, né, onde capta a água e regula a vazão aí quando chove muito, para também não misturar. Aqui é o esquema, está na página 210 de vocês. Um é a barreira em si, né? Você barra o rio e ele vai enchendo a água logo atrás, vai ficar um imenso reservatório. Vai ter um pequeno encanamento que vai vir uma água com muita pressão e vai gerar uma turbina enorme, muito grande, com super ímãs, né, que vão distribuir energia elétrica nessas torres que vemos aí nas rodovias. Então é esse esquema aqui, a usina hidrelétrica, né? E abaixo você pode ter essa continuação do rio, né? Mas mesmo assim ainda afeta a questão. No Brasil é muito utilizado pelos rios de Planalto, como vimos nas aulas anteriores, pessoal. Temos muito rio de Planalto na região sudeste, centro-sul, né? E sul é o mais utilizado, na Amazônia não é tão utilizado, até mesmo que são rios de planície, okay? E não daria muitas áreas, seria complicado, né? Então a questão da inundação, percas de áreas aí com uma fauna, uma flora riquíssima aí, seria inundado. Então o primeiro é barragem, reservatório, a água fica represada por meio de uma barreira física no terreno. O segundo é turbina, por meio de tubulações ou túneis de canais, a água é levada do reservatório para casas de força, aí movimenta as turbinas, né? Ao escorrer pelos dutos, a água faz pressão e gera a energia mecânica que vai rodar o ímã que vai produzir energia elétrica. Tem os transformadores, que captam energia mecânica e transformam energia elétrica. São grandes caixas com óleo, aquele óleo que tem naquela etapa do petróleo destilação, né? Um óleo grosso que vai dentro, que reduz, né? Vai reduzindo a voltagem. Aqui, pessoal, relacionado aos impactos ambientais. A construção de uma usina hidrelétrica gera impactos ambientais, econômicos e populacionais. Então, você vai inundar casas, cidades, é muito complicado isso aí. E o rio alterado, né, é a barragem que afeta a dinâmica da região, acaba faltando água nos lugares também, tá? E aí acaba tendo um lago artificial onde não existia, que é um reservatório de água, e acaba tendo que desmatar, né, onde esse lago vai ser formado. Então, muito complicado fazer uma hidrelétrica. Você perde o grande território, até parte de cidades, parte de comunidade ribeirinha, de reserva indígena e espécies de animais e vegetais. Ó, gera problemas na economia da região para a população, que precisa ser manejada uma vez que propriedades rurais são cobertas. Como se você tem um sítio aí, vai ser inundado, você perdeu o sítio, eles vão te pagar o valor que você quer, equivale ao que você produziu. Então aí é um recurso, energia renovável, recurso hídrico, pessoal. A eólica, o vento é o principal gerador dessa fonte de energia. Então, ó, nem todo vento pode ser utilizado para esse fim. Então, pessoal, tem que escolher os lugares, né? Ó, a questão da velocidade e o regime, né? Se é constante isso, né? Então, eles ficam fazendo um estudo para saber onde isso não vai parar de funcionar. E você faz aí, fica uma semana sem rodar, não vai compensar. Então, ó, para uma área ser considerada tecnicamente utilizada, a velocidade dos ventos deve ser constante, entre 7 e 8 metros por segundo e 50 metros de altura. A área não pode estar sujeita a ventos muito velozes, né? Porque aí você acaba arrancando esse material. É perigoso também.
Então é pouco, ó, só 3% da superfície terrestre apresenta essa característica. Então não é todo lugar que dá para instalar essas grandes hélices, essas usinas eólicas com essas turbinas, né? Então, a área aproveitável, ó, de cada continente segundo a velocidade média do vento. Então aqui, ó, veja na Austrália, você tem uma área aí, né, ó, de 12 a 7% até 11,9% de aproveitamento. Austrália, no mundo todo, ó, é muito pouco, né, porcentagem. América Latina, 8%, 5% do Brasil. O Brasil está investindo bastante, ó. O equipamento necessário para a geração de energia são as turbinas eólicas, construídas com tecnologia aerodinâmica, estrutura não flexível, eixo de rotação horizontal, gerador de introdução de 3 pás. Então essa aqui você já deve ter visto na rodovia, né, caminhão com uma pazona grande, e você vê, né, aquelas fazendas, até como está na imagem atrás aí do professor. Aí ele dá quanto gera, né, ó, em tempo. As lâmpadas de nossos itens consomem em média 60 watts por hora, ou seja, 0,06 kW. É uma unidade de potência, de grandeza, que determina a quantidade de energia consumida por um aparelho a cada unidade de tempo. Já o quilowatt-hora, né, é uma unidade de medida que diz respeito ao consumo médio, né? Quanto maior a potência de um aparelho, maior será seu consumo energético. Quanto mais tempo ele permanecer ligado, maior será seu consumo. Um exemplo, aquecedor elétrico, pessoal. Isso consome muito. Okay? Aí o textinho, né? Comenta um pouquinho da energia, gerar energia eólica em casa já é possível. Temos exemplo escola aí, né? Vamos conversar na aula 1 de amanhã, isso aí. A solar, né? Principal fonte utilizada na geração de energia. Então vemos a escola, né? Ela é agora suprida pela energia solar. Então temos aí uma boa opção. Então aqui fala um pouquinho da energia solar. Esse exercício vamos estar corrigindo na aula 1, tá? Você tem que estar utilizando uma conta de luz da sua casa. Aqui é uma pesquisa, tem que estar pesquisando sobre a cidade. Joia? Aqui podemos estar completando junto, que faltou. E aí completarei também com vocês o mapa mental da página 17. Então, até amanhã na aula 1. Abraço a todos.